Oi! Hoje é a resenha do conto Mar de Almirante, escrito por Machado de Assis, aqui da coletânea Antologia Escolar de Ouro, Contos Brasileiros. Deolindo Venta Grande era uma alcunha de bordo. Saiu do arsenal de marinha e enfiou pela rua de Bragança. Batiam 3 horas da tarde. Era a fina flor dos marujos e, demais, levava um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou de uma longa viagem de instrução e Deolindo veio à terra tão depressa alcançou licença. Os companheiros disseram-lhe rindo: "Ah, Venta Grande, que noite de almirante! Vai você passar ceia, viola e os braços de Genoveva, Colossinho de Genoveva." Assim começa Mar de Almirante, escrito por Machado de Assis, que obviamente conta a história de Deolindo, né? E também de Genoveva. Sim, claro, um marujo que tem um rabo de saia em terra firme. Literalmente é isso. Mas, claro, não é só isso não. Ele é um sujeito apessoado, né? Tem, claro, uma proposta, né, de um amor para com Genoveva, né? E sim, ela corresponde, e esse é o ponto interessante, né? Um gosta do outro. Ora, que coisa boa então. Mas, claro, ele é um marujo, e depois, claro, de algum tempo, ele precisará retornar ao mar. Então é necessário fazer juras de amor. Sim, é óbvio. Claro, Deolindo pergunta se ele tem, então, o coração dela garantido. E ela faz a mesma pergunta para ele de volta. Ou seja, os dois se comprometeram, né? Não há dúvidas. Um dia depois, assim que ele terminar uma viagem mais extensa de 10 meses, lá perdidão pelos oceanos, mundo afora, aí sim talvez eles possam se enlaçar completamente. Bom, é óbvio que a gente consegue imaginar que isso não vai dar certo, né? Mas eu paro de contar qualquer outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Sim, é meio que óbvio, realmente, né? Logo nas primeiras linhas aqui desta pequena narrativa do Machado de Assis, que as coisas não vão dar certo para esse casalzinho assim, super apaixonado, que fazem juras de amor típicas da idade deles, né? Sim, são moçoilos, né? Ele é um jovem marujo, ela uma jovem mocinha, caboclinha, bem descrita aqui pelo texto, ou seja, é uma beldade, né? E literalmente depois que o Deolindo retorna do mar, passados 10 meses, ele já vai seco, reto atrás dela e dá de cara com uma mulher que, aliás, não é definida exatamente Dona Inácia, se eu não me engano, né, que mora junto com Deolinda, né? Não sei se exatamente é a mãe, uma tia, coisa assim, mas também não importa, né? Mas foi uma mulher mais velha e conselheira de Deolinda, né? Tipo, não faça essa besteira. E Deolindo diz: "Oi? Como é que é?" Pois é, ele acaba descobrindo que realmente ela não jurou, né? Quer dizer, jurou amor eterno, mas não cumpriu. Ela se enrabichou por outro, traduzindo, né? Indo direto ao ponto. E a questão então do texto passa a ser exatamente isso, a reação de Deolindo para essa traição, que parecia um futuro garantido para ele e também para ela, né? Porque ela também parecia jurar o mesmo tipo de amor que ele sentia para com ela. Claro, não era recíproco, ou na verdade era. O problema é que Genoveva é daquelas moçoilas que se apaixonam completamente por um rapaz, mas logo em seguida, se aparecer um outro bom partido, ela vai ter o mesmo sentimento igual e verdadeiro da mesma maneira. Não tem nenhuma traição nas palavras primeiras de Genoveva, quando ela traiu não, quando ela jurou, né? "Eu espero você voltar, então seremos felizes." Não, ela não está sendo desonesta com o Deolindo, ou não foi naquele ponto. Mas está sendo verdadeiro agora, né? De não mais querer ficar com ele. Pois é. Então, a base do texto é realmente a gente descobrir o que vai acontecer disso. E aí temos, claro, a grande característica da escrita do nosso escritor, que é de analisar as personas, quais são as reações, né? Aquela coisa de ação e reação. O que um faz e como o outro reage. É claro o âmago aqui desse texto, como é a maioria dos contos. E também, claro, a gente vê isso nos romances de Machado de Assis. Ou seja, quando Deolindo vai então procurar, porque ele tem uma pista de onde ela possa estar lá com o seu novo homem, né? Ele vai atrás e acaba encontrando por ela. Até achava que seria uma coisa então um pouco mais difícil, né? Mas ele vai também com ganas de uma certa vingança, exatamente qual a gente não sabe. Mas por alguns
detalhes aqui e acolá, a gente pode começar a perceber que talvez ele tenha um certo pensamento violento, digamos assim, né? Para o outro homem. Ou será que também para a Deolinda? Fica uma certa coisa dúbia. Mas não importa, porque também o que vale é exatamente a reação de Genoveva para essa história, né? O que ela vai fazer? Ela vai sair correndo ou não vai? Aqui, por enquanto, eu não vou dizer para não dar spoilers. Daqui a pouco, mais ao finalzinho do vídeo, eu já entro num campo onde eu falo tudo. Mas aqui no começo, o que vale é o estudo realmente da reação dos dois, porque se ele já vem com uma ideia um pouquinho talvez violenta para com ela ou para o seu novo macho, digamos assim, ele tem uma surpresa quando ele chega, encontra ela completamente bem receptiva, ela não fica com medo dele, isso que é interessante também. E aí a gente pode questionar um pouco a respeito do título aqui dessa obra, Mar de Almirante. É uma expressão que se diz quando você tem lá em alto mar, no oceano, um ambiente com pouquíssimas ondas, quase bem plano mesmo, a água, a superfície da água, né? Isso é chamado de mar de almirante. Assim como tem aquela outra expressão, céu de brigadeiro, quando a gente tem um céu bem azulado, sem nuvens, ou seja, você vê completamente à frente. Mar de almirante também, você não tem muitas ondas e você vê completamente até o horizonte. Tudo está completamente claro. Aí você pensa, não está tudo completamente claro aqui dentro dessa história dos dois, para os dois lados, né? E também não há uma certa tranquilidade, uma certa serenidade, porque tudo deu errado. Ou quer dizer, tudo deu errado para o Deolindo. Para Genoveva, parece que tudo está certo. Mas, ao mesmo tempo, ela não enxerga um certo perigo que há à frente dela. Claro que ela tem uma ideia também na cabeça, que eu posso contar um pouco mais quando eu entrar exatamente no spoiler. Mas, resumo da obra. Esse texto aqui, ele sim trabalha exatamente o que a gente entende como características de Machado de Assis. Ele está aqui somente para analisar o comportamento dos dois personagens, ação e reação, como eu defini antes. Então, somente isso. E aí, quando você vai ao final da história, você descobre que, peraí, foi um pouquinho fraco. Não teve nada de surpresa, porque quando tem o desenvolvimento do encontro dos dois, você pensa, ele vai tomar atitude violenta ou não? E ela, o que ela vai fazer? O que vai ter dessa mistura? Então, você fica com ideias na cabeça, o leitor, né? Você está lendo a história de se desenvolver e você fala, caramba, alguma coisa talvez errada, forte vai acontecer ao final. Bom, na verdade, Machado de Assis não é disso. Realmente você não encontraria muito. De vez em quando, talvez ele faça, ou fez, né? Uma coisita ou outra em alguns contos, mas não é a praxe dele. Em outros escritores você pode ter certeza, não, vai acontecer uma desgraça lá no finalzinho. Mas não é o que acontece, nem chegar perto disso. Na verdade, é um final bem morno, até decepcionante, que faz com que eu considerasse o texto até fraquíssimo. Mas isso se você não lembrar que a ideia inicial do Machado era só fazer um estudo de caracteres, e é o que ele faz mais uma vez. Portanto, bom, antes de dizer a nota, vou começar então a sessão de spoilers. Se você quer pular, você ainda não leu o texto, vai ler, depois você vai conferir o que eu falei aqui. Então você dá uma olhada aqui nos capítulos e você descobre a parte onde eu já falo a nota. Bom, dito aviso de spoiler, vamos a ele então. Pois é, né? No final das contas, a história acaba toda fraquinha, meio decepcionante, porque tanto você tem a sensação, em vários momentos, que Deolindo vai fazer uma besteira, querer matar lá o novo homem de Genoveva, ou vai matá-la também, né? Ou ela, ou não ele, ou os dois juntos, tanto faz, mas isso não acontece. E a reação dela também é muito estranha, se bem que a gente pode aí considerar como estudo lá do Machado de Assis, que ela não tem medo dele. Na verdade, ela já estava meio que sabendo desde o começo, talvez desde a primeira jura de amor para ele, que sim, ele nunca teria coragem de fato, talvez de assumir o romance, a responsabilidade de casar com ela e assumir, talvez, por exemplo, uma família. Ela sabia que ele, quase papas na língua, né? Depois, mais ao finalzinho do texto, a gente acaba descobrindo que ele jurou em algum momento ali que a gente não viu, né? O narrador não disse pra gente, mas ele prometeu se matar por causa do ocorrido, né? Dela ter trocado ele por outro. Mas depois a gente descobre no finalzinho, no desfecho, que não, nada disso também aconteceu. Ele deixou por isso mesmo. E até tem o final que resume tudo, né? Como disse, não é um final grandioso aqui para o texto. Que diz aqui, né? Parece que teve vergonha da realidade e preferiu mentir. Ele mentiu lá para os companheiros de marinha, né? Que estava tudo bem, tudo feliz. Mas, claro, a gente sabe que não estava. É um final super broxante, para falar a verdade, né? Poderia ser algo mais de impacto, alguma surpresinha ao final, né?
uma nova visão de tudo aquilo. Mas não, nada disso aconteceu. Por isso o texto fica apenas mediano, nada demais. Portanto, para O Mar da Tranquilidade, escrito por Machado de Assis, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. É o típico conto que ele não é nem ruim, nem bom. Ele é mediano. Ele se propõe aquilo que ele tem, claro, de base, que é o estudo de caracteres super famoso no Machado de Assis. Ele faz exatamente isso. E a gente pode se divertir um pouco, com certeza. Mas eu, pelo menos, sou daquele tipo de leitor que gosta de um final que marque a gente. Ou um começo tem que ser bom, ou um final tem que ser marcante. O miolo, claro, é o bom de todo o conto, ou que deveria ser de todo o conto, né? Mas os extremos, eles precisam sempre ser fortes para a gente lembrar do miolo, que é bom. Às vezes a gente lê muito conto que é muito bom no seu miolo, mas a gente esquece porque não houve esses pontos vitais para a nossa memória. É o começo ou o final que marca o nosso pensamento. É basicamente isso. Por mais que o miolo seja muito interessante. Como esse objetivo aqui, como esse conto aqui não alcançou esse objetivo de marcar nem na saída nem na chegada, eu diria que é um conto realmente mediano do Machadão. Mas fazer o quê, né? Bom, na próxima quinta-feira a gente continua a leitura aqui desta antologia escolar de ouro. E dessa vez será um texto, na verdade o próximo texto aqui presente é um conto que eu já li, que é O Contrabandista, do J. Simões Lopes Neto. Eu vou deixar aqui em cima o link para você conferir o que eu já falei a respeito desse conto. Eu não vou ler de novo e também não vou fazer uma nova resenha. Então a gente vai pular direto, aliás, o outro também eu já li, que é o Lima Barreto, com A Nova Califórnia. Também deixo aqui em cima o link da resenha que eu fiz para esse conto. Então a gente vai pular para O Relógio do Hospital, de Graciliano Ramos. Aí sim, um texto que eu ainda não vi, ou não fiz comentário aqui no canal, só para não ficar repetindo mais uma vez algumas resenhas, né? Deixa eu ver se eu pulei certo. O Relógio do Hospital é o conto que a gente vai ver e conferir na próxima quinta-feira, aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, que por enquanto está sendo exibido às 9 da noite, aqui no mês de aniversário do Embantado de Livros. Então, a gente continua amanhã com melhores e piores capas da caixa Tag Curadoria. E espero que você esteja aqui comigo para conferir se eu gostei ou não das capas lá do ano passado dessas caixas mistério. E por enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já aconteceram ou já apareceram aqui no canal. E tchau!